paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Bom dia, que Deus abençoe essa quarta-feira, nesse feriado, para que você tenha um dia abençoado aí com a tua família, onde você for passear com seus filhos, com a sua esposa, onde você chegar, que a mão de Deus esteja te protegendo, te guardando de todo mal que o inimigo possa querer investir contra a tua vida nesse dia, amém? Nesse dia, irmão, de quarta-feira, eu quero compartilhar um assunto aqui da palavra de Deus com meus irmãos, com as minhas irmãs. Você que vai ouvir esse vídeo, escute ele até o fim, porque Deus vai falar contigo e você vai sair dele abençoado, em nome de Jesus Cristo, amém? Muitas vezes, sabe, irmão, a gente se entristece com certas coisas que acontecem, né? Com pessoas que estão ao redor da gente, que a gente queria que estivesse apoiando a gente, ajudando a gente. Mas são essas mesmas pessoas, irmão, que às vezes te despreza, não faz conta de você, não quer te respeitar como um servo de Deus, como uma serva de Deus, como um homem de Deus, tá entendendo? Mas a gente não pode se entristecer com essas coisas não, sabe? Porque Jesus mesmo falou que o pior inimigo, às vezes, está dentro da nossa própria casa, tá entendendo? O pior inimigo nosso é aquele que te conhece, aquele que te abraça às vezes, tá entendendo? Essas pessoas, quando se levantam contra você, elas conhecem às vezes teu ponto fraco, conhecem onde você vacila às vezes, né? Que a gente somos falhos, temos defeito. Então essas pessoas ficam ao redor da gente só observando para ver o que é que a gente vai falar, o que é que a gente vai dizer, para ela estar sempre apontando a gente, né? Rejeita, te ignora, vira as costas. Mas quando você é rejeitado por essas pessoas, irmão, você não está sendo rejeitado. Elas estão rejeitando a presença de Deus na tua vida. Não estão respeitando o verdadeiro Deus que é na tua vida. Porque isso você vê que é só uma coisa que tem no coração das pessoas, é inveja, porque não tem a mesma graça que você tem, a mesma unção que você tem, elas não têm na vida dela, porque quem tem não faz isso, irmão. O homem de Deus, a mulher de Deus que tem comunhão com Deus, que tem o Espírito Santo de Deus, ela não faz isso com ninguém. Ela não despreza um servo de Deus, não despreza uma serva de Deus, não despreza aquelas pessoas humildes que Deus bota na frente dela, tá entendendo? Porque ela tem o amor de Jesus Cristo no coração. Ela tem o amor de Deus no coração, tá entendendo? E ela nunca vai fazer essas coisas que o inimigo quer que ela faça, tá entendendo? Porque o negócio do inimigo é esse, é rejeitar, é acusar, apontar, tá entendendo? Mas quem é de Deus não faz essas coisas com ninguém não, irmão. Mesmo sofrendo as consequências, sofrendo os problemas que acontecem todos os dias, tá entendendo? Mas a gente sabe que a gente tem Deus na nossa vida, irmão. O importante é você saber que você está unido com Deus, está em comunhão com Deus, tá entendendo? Porque tudo isso acontece, tá entendendo? Porque Deus sabe da tua estrutura. Deus sabe, tá entendendo? Até onde você aguenta, tá entendendo? Mas isso não vai deixar de Deus te abençoar, de Deus te honrar, tá entendendo? Por causa da rejeição dessas pessoas, não, irmão. Que te ignoram, como ignoraram um dia Samuel, tá entendendo? Como ignoraram os profetas, muitas vezes foram desprezados por rei, por pessoas importantes, tá entendendo? Mas Deus nunca desprezou nenhum. Deus nunca, tá entendendo? Desfez de nenhum dos servos dele que ele levantou e botou na frente da peleja para pelejar por ele, tá entendendo? Deus nunca desprezou os servos dele e as servas dele, porque Deus é fiel, tá entendendo? O povo desprezaram Moisés no deserto, tá entendendo? Moisés subiu para o monte para orar a Deus, para pedir a direção de Deus para poder conduzir o povo em segurança pelo deserto. Mas o povo acharam que Moisés estava demorando demais, tá entendendo? As pessoas ansiosas, e são pessoas ansiosas, irmão. Pessoas que não estão na verdadeira fé, na verdadeira comunhão. Deus fez uma promessa para todos que estavam ali no Egito, tá entendendo? Para eles e para aqueles que estavam com eles ali no Egito, que ia tirar eles dali e ia levar eles para uma boa terra. Mas eles não confiaram na palavra de Deus, que Deus falou para ele através de Moisés, de Arão, e se entregaram, tá entendendo? A servir a idolatria, fizeram um bezerro de ouro, foram adorar outros deuses, desprezaram a verdadeira majestade de Deus na vida do servo de Deus, de Moisés. Moisés se irou, Moisés esquentou a cabeça com aquele povo, tá entendendo? Mas Deus nunca desprezou Moisés, Deus nunca abandonou Moisés, nunca abandonou Arão, que estava ali também, que até Arão foi fraco, deixou o povo fazer as coisas erradas, tá entendendo? Não admitiu que os povos fizessem, porque ele estava fraco ali, ele não tinha uma estrutura que nem Moisés tinha para rejeitar
aquele feito que o povo queria fazer ali, que foi o bezerro de ouro para adorar, dizendo que ele era Deus. Depois de Moisés ter sido usado por Deus no Egito, fazendo 10 pragas ali, tá entendendo? Nos olhos dele, ele vendo o poder de Deus sendo feito ali para arrancar ele dos egípcios. Mas quando chegaram no deserto, eles quiseram, tá entendendo? Abandonar a palavra de Deus. Tem pessoas que são assim, irmão. Tem pessoas que estão ao teu redor, que estão só esperando você tomar posse das bênçãos, para ela pegar uma parte para ela e depois desprezar Deus, desprezar a comunhão com Deus, desprezar os servos de Deus, tá entendendo? Mas Deus não faz isso não, irmão. Deus não faz essas coisas não, porque Deus, ele quando dá as coisas para a gente, ele quer que a gente permaneça nos caminhos dele. Ele quer que a gente permaneça servindo a ele, adorando a ele como verdadeiro Deus, tá entendendo? Mas essas criaturas, irmão, essas pessoas que agem dessa maneira, elas não estão com o coração voltado para a salvação, para um dia entrar no céu e ver Jesus como ele é. Eles estão com o coração inclinado para as coisas desse mundo, para as coisas material, para as coisas que não levam a pessoa para canto nenhum, a não ser para dentro de uma sepultura, tá entendendo? Então eles estão apegados com isso. Se você tiver dinheiro, se exibir, ostentar aí, as pessoas vão tudo te seguir, porque sabe que você tem dinheiro, que você acha que você é a pessoa mais influente do mundo, é do mundo mesmo, tá entendendo? Porque na presença de Deus, o mais influente é aquele homem que tem a unção de Deus, que quando ele ora, Deus cura uma pessoa. Quando ele fala, acontece aquilo que ele falou, porque Deus falou na boca dele, tá entendendo? Quando ele prega a palavra de Deus, as pessoas se alimentam, as pessoas se fortalecem, as pessoas se alegram, tá entendendo? Aonde ele chega, aonde estava perturbação, começa a ter paz, porque quando abre a boca, começa a expulsar as entidades malignas que estão ali aos arredores daquele lugar. E é por isso que muitas vezes esses homens, essas mulheres que servem a Deus, que louvam a Deus, que vivem na presença de Deus, são desprezados, são humilhados por pessoas, às vezes, da própria família, como os irmãos de Jesus desprezaram eles, tá entendendo, irmão? Vai pregar lá em Nazaré, vai para onde você quiser, que aqui a gente não precisa que você fique aqui falando dessas coisas, não. Então, ignoraram Jesus, tá entendendo? Mas Jesus nunca deixou de ser Jesus, nunca deixou de ser o Filho de Deus e de cumprir o objetivo dele aqui nessa terra. Então você não vai deixar de ser homem de Deus, de ser mulher de Deus, serva de Deus, porque as pessoas estão virando as costas para você, estão te traindo, não. Porque os traidores, irmão, o final dessas pessoas é uma forca no pescoço, que nem Judas, que nem Aitof, que traiu Davi, tá entendendo? Foi aconselhar Abisolão. Todos os traidores na Bíblia que eu conheci morreram angustiados, que nem Amã, que morreu na própria forca que fez para Mardoqueu, tá entendendo? Então essas pessoas não têm êxito na vida, não tem uma estrutura, não tem uma direção certa, tá entendendo? Elas vivem de aparência, vivem daquilo que chega na mão dela, o que aconteceu, aconteceu, se não aconteceu, tá entendendo? Elas ficam xingando, ficam murmurando, se maldizendo, mas Deus, irmão, é contigo, Deus está contigo, não vai deixar de servir a Deus por causa dessas coisas não, por causa do ser humano não, que o ser humano sempre vai fazer isso, porque o inimigo ele sabe que o ser humano, irmão, ele é fraco, o ser humano sem Jesus ele é fraco, ele faz aquilo que o inimigo manda ele fazer, sacode seta na cabeça dele e eles obedecem, tá entendendo? E nem Pedro estava sendo usado por Satanás para dizer que Jesus não ia morrer, que Jesus não ia ser crucificado, tá entendendo? E Jesus ali repreendeu a Pedro, repreendeu Satanás na vida de Pedro, para trás dele, Satanás, tá entendendo? Porque tu não sabe o que é que está dizendo, tá entendendo? Então, essas pessoas não sabem o que estão fazendo, irmão, não sabem o que estão dizendo, porque estão sendo usadas pelo inimigo, tá entendendo? E depois que o inimigo usa elas saem, tá entendendo? Vai embora e deixa a pessoa sozinha ali, angustiada, triste, depois que ela fez as coisas erradas, que ela podia fazer certa e não fez certa, tá entendendo? Assim também, irmão, como tem pessoas crentes que dizem que está na igreja, que também são fracas, meu irmão, e fica orando, fica intercedendo para que você não prospere, fica lutando para não ver você crescer, para Deus não te abençoar, tá entendendo? Nada disso, irmão, vai impedir de você ser um servo de Deus e uma serva de Deus. Essas pessoas não vão muito longe, tá entendendo, irmão? Elas até atrapalham por um tempo, mas quando Deus bate o martelo para te dar a vitória, ninguém impede, nem Satanás, nem homem, nem ninguém. Tudo tem um tempo determinado por Deus debaixo do céu. Nada é para sempre na tua vida, irmão. Nada vai ser para sempre, tá entendendo? Deus está permitindo essas coisas, porque Deus te ama, Deus é contigo, Deus quer te usar na mão dele. Você, homem, você, mulher, seja fiel a Deus, permaneça firme na presença de Deus. Não fique olhando para as coisas desse mundo, não. Não fique se apegando com as coisas materiais, não, que tudo isso passa.
tudo isso fica aqui, tá entendendo? Mas você um dia tem que chegar na presença de Deus, levando na mão as tuas almas que tu ganhasse, trabalhasse para Jesus com sinceridade, e como ele diz lá no livro de Apocalipse, tá entendendo? Como guardar essa palavra da minha paciência, eu te guardarei de toda tentação, de toda provocação que há de vir sobre todo esse mundo, tá entendendo? Então Deus tem um futuro abençoado para você, Deus tem um futuro de paz, um futuro de alegria, tá entendendo? Aqui na terra, e lá na frente, no futuro, tem a vida eterna para te entregar na tua mão, para tu viver eternamente, tá entendendo? Num lugar de honra, num lugar abençoado, em nome de Jesus Cristo, tá entendendo? Então, não dê crédito a essas coisinhas, essas picuinhas do diabo, não, irmão. Essa rejeição, o povo te ignora, te despreza, talvez por causa da tua aparência, porque você não tem uma casa boa, não tem um carro bom, não tem dinheiro no banco guardado, não tá cheio de joia no pescoço, tá entendendo? Eu não tô dando ouvido para essas coisas, não, irmão, porque se eu quisesse estar aqui fazendo vídeo com o relógio na mão, botando na frente do vídeo aqui para vocês ver, eu botava, tá entendendo? Se eu quisesse estar botando aqui coisas materiais para você ver que eu tenho, para você ver que eu posso, eu botava, mas eu não boto nada, eu boto a palavra de Deus, eu boto a presença de Deus na tua frente, porque a presença de Deus está na minha vida, a presença de Deus é comigo, e ela quem vai te abençoar, tá entendendo? Quando ele falar a palavra que sai da minha boca, a palavra vai te curar, a palavra vai te libertar, porque possa ser que muitas pessoas não escutem esse vídeo meu, mas as que escutar vão ser abençoadas. Aqui abrir o vídeo e escutar, pode ter certeza, irmão, que vai ser abençoada. Se estava doente, vai ser curada. Se está desempregado, vai arrumar emprego. Se está passando por alguma luta, alguma perseguição, ameaça, Deus vai livrar. Deus vai libertar, tá entendendo? Porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu sei como é que ele age, tá entendendo? E ele vai te dar vitória. Porque eu não estou aqui fazendo esse vídeo aqui para ganhar popularidade dos outros, tá entendendo, irmão? A glória é para Deus. Toda vez que você abre o vídeo, escuta a palavra de Deus, é abençoado, você vai glorificar a Deus, você vai dizer que Deus falou na minha boca, falou para você, que te curou, que te libertou, que te abençoou, tá entendendo? Isso é que é importante, irmão. A gente não tem que ficar olhando para ostentação humana, não, porque isso aí não vai te salvar, não vai tirar a tua angústia, não vai tirar a tua tristeza, a depressão, a perseguição, a ameaça do diabo não vai sair da tua vida por causa de coisa bonita. Se eu estiver mostrando joia para você aqui, cordão de ouro, pulseira de ouro no braço, isso não vai te abençoar, não vai te preencher o teu vazio, não. O que vai preencher o teu vazio é a palavra de Deus que é pregada, é a palavra de Deus que é ensinada, tá entendendo? Então, ouva a palavra de Deus, seja abençoado pela palavra de Deus. Aqui no Salmo 119, eu quero compartilhar 3 versículos aqui para terminar esse vídeo com a palavra de Deus, tá entendendo? Porque a gente começa com a palavra de Deus e finaliza com ela, porque Jesus é começo, meio e fim. Diz assim, ó: ainda que os laços dos ímpios me prendam, não me esqueço da tua lei. À meia-noite levanto-me para render-te graça, por causa dos teus retos juízos. Sou companheiro de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Tá entendendo, irmão? Então é isso que você tem que fazer, irmão. É buscar a Deus pelas madrugadas, é buscar a Deus de noite, tá entendendo? Ser companheiro das pessoas que pregam a palavra de Deus para você, que te apacenta, que te fortalece pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então, não decreta essas coisas do mundo, não, porque você está vendo que o mundo está se acabando aí. As pessoas conquistam fácil, mas também vai tudo fácil também. Então, a gente não pode se apegar a essas coisas, porque sabe que essas coisas, Deus vai entregar tudo nas nossas mãos, na hora certa, no momento certo, tá entendendo? Então, se a pessoa quiser te rejeitar, quiser te desprezar, não fica triste com essas coisas. Não fica, tá entendendo, querendo popularidade do ser humano, não. Tá entendendo? Porque o ser humano é fraco, igual a você, igual a mim, mas Deus é forte na tua vida. Deus é fiel para te abençoar, para te guardar e te proteger, por onde tu for e por onde tu andar, amém? Que Deus te abençoe nesse dia de quarta-feira, abençoe teu feriado, abençoe tua casa e abençoe tua família. Recebe essa palavra de Deus no teu coração, para que você saia desse vídeo abençoado, em nome de Jesus Cristo. Quero fazer uma oração para terminar esse vídeo orando pela tua vida. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nesse momento, meu Deus, eu te apresento a vida desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa, meu Pai, que vai abrir esse vídeo para escutar a tua palavra, Pai. Abençoe a vida dele, meu Deus, dê livramento. Guarde, meu Deus, e proteja debaixo das tuas mãos poderosas, Senhor. Livra dos laços, das armadilhas do inimigo, Pai. Das bruxarias, da feitiçaria, da macumba, Pai, da inveja, do olho grande, meu Deus. Derruba tudo por terra, meu Pai, nessa manhã, contra a vida desse irmão, dessa irmã, meu Pai, dessa pessoa que está ouvindo essa palavra agora no vídeo, Pai.
Em nome de Jesus Cristo, abençoa ela para a glória do teu nome. Amém e amém, Jesus. Que Deus te abençoe. Receba essa palavra como uma palavra de Deus e seja abençoado, amém? Se inscreve no canal para todo dia você receber uma palavra de fé, uma palavra de ânimo para o teu coração. Fica na paz e tenha uma boa quarta-feira.